Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Sou o pastor Valcir e é sempre um grande prazer estar aqui para falar com vocês sobre mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós falaremos da lição de número 5, uma perspectiva pentecostal de missões. Qual é a importância do pentecostalismo ou da manifestação pentecostal, que na verdade é a presença do Espírito Santo e os seus dons, dentro da obra missionária? Então nós vamos ter a oportunidade de entender o quanto pentecostalismo ou Pentecoste está intrinsecamente ligado ao evangelismo e a missões. Então eu espero que você esteja conosco para um maior aprendizado nesta oportunidade. Sou o pastor Valcir, da Assembleia de Deus Ministério Jardim Iva. Esta lição vai ser lecionada no dia 29 de outubro, ali na Travessa Tigresa, número 82. Você é o nosso convidado para estar ali conosco, aprendendo um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Então, na nossa lição de hoje, nós vamos falar sobre a lição de número 5. Mas vamos recordar um pouquinho. A primeira lição nós falamos sobre a grande comissão e o enfoque etnocêntrico. Então nós falamos sobre a importância da grande comissão, que na verdade é eu e você, e sobre ter uma ética centrada em Jesus. E a lição 2 nós falamos sobre missões transculturais e a sua origem na natureza de Deus. Então nós mostramos aí que o próprio Deus, ele é um Deus transcultural, que ele não veio para um povo exclusivo, ele sempre está chamando outro povo. Então o próprio Deus deixa claro, desde o Antigo Testamento, várias passagens mostrando que ele é um Deus, que ele quer outras culturas que o aceite como Salvador, como seu Deus. A lição 3 nós falamos sobre missões transculturais no Antigo Testamento. Tivemos a oportunidade de ver alguns personagens do Antigo Testamento agindo transculturalmente, levando o conhecimento de Deus a outros povos. Na lição 4 nós falamos sobre missões transculturais no Novo Testamento, e aí tivemos a oportunidade de apresentar vários personagens, inclusive Paulo, Barnabé e outros personagens que agiram de forma transcultural, agiram de forma incrível, levando outras culturas, outros povos a encontrar o Senhor Jesus Cristo. E hoje nós falaremos da lição de número 5, uma perspectiva pentecostal de missões. Então, a ideia é mostrar o quanto a questão pentecostal, e quando a gente fala pentecostal, nós estamos falando da presença do Espírito Santo. Então, o nosso textuário diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, Lucas, quando escreveu isto, ele estava transcrevendo palavras do Senhor Jesus Cristo, pedindo para aqueles quase 500 irmãos que o viram ser, no momento em que ele foi assunto ao céu, diz: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E a nossa verdade prática diz: o Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Então o Espírito ele é o mesmo, não tem diferença. O mesmo Espírito que foi derramado lá na igreja primitiva, onde as pessoas falaram em línguas estranhas, foram batizados, é o mesmo Espírito que opera hoje no nosso meio. Então,
missões hoje necessita da presença do Espírito Santo. Então nós temos aqui a nossa leitura bíblica que se encontra lá em Atos 2, do 1 ao 8, do 14 ao 18, ou capítulo 2 inteiro vai falar sobre isso. E dentro desse texto é interessante a gente observar que ele vai falar exatamente quando cumpriu-se o dia de Pentecoste, que era uma festa realizada 50 dias após a Páscoa. Todos estavam reunidos e, de repente, um som veementemente impetuoso encheu toda a casa em que estavam assentados e foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. No dia de Pentecoste, porque era uma grande festa realizada pelos judeus, havia povos de várias partes do planeta ali presente festejando. Então Deus trabalhou de uma forma gloriosa. Todos os seus servos que estavam ali buscando foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar as línguas dos povos que estavam ali. Medos, elamitas, partos, enfim, todos que estavam ali, de repente começou a ouvir um daqueles judeus falando a sua própria língua. Por que Deus fez isso? Para poder evangelizar naquele momento. Então, quando isso ocorre, nós chamamos isso de xenolalia. O que é xenolalia? É quando a língua estranha, ela é estranha para quem fala, mas ela é compreensível para quem ouve. Então, os apóstolos e todos que estavam cheios do Espírito Santo falando em outras línguas, não estavam entendendo o que estava falando, mas a pessoa que estava ao lado, que estava ouvindo o seu próprio idioma, estava entendendo. Nós temos uma outra palavrinha chamada grossolalia, quando a língua estranha, ela é estranha para quem fala e para quem ouve. É o que ocorre quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo e ela começa a falar língua estranha, que ela não entende e ninguém na igreja também entende, a não ser que haja uma interpretação. Então nós podíamos ter aqui no dia de Pentecoste a presença da grossolalia e a presença da xenolalia. Mas Deus preferiu a xenolalia, que era uma língua, o xeno quer dizer estrangeiro, né? Uma língua estranha, é uma língua de outros povos que Deus permitiu que acontecesse ali para evangelizar. Muito bem. Dentro dessa lição nós temos aqui a nossa introdução, né? Dentro da nossa introdução. Mas antes, lembrando o seguinte, a palavra-chave desta lição é pentecostal. E toda vez que a gente fala pentecostal, nós vamos lembrar do dia de Pentecoste, quando ocorreu a descida do Espírito Santo e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, a presença, o movimento pentecostal, né? Desde a virada do século passado, tem sido aí a paixão por evangelismo e missões. Nós sabemos que toda pessoa que é cheia do Espírito Santo, que ela é batizada com o Espírito Santo, que ela recebe os dons e ela se envolve também nos frutos, ela tem paixão por levar o evangelho a outras pessoas. Isso gera dentro de nós. Então, nessa lição, a ideia é mostrar aí, estudar aí algumas características que marcam aí o trabalho pentecostal em missões, uma marca da obra do Espírito Santo nesses últimos dias. Então nós temos que dizer que a pessoa que tem o coração entregue para evangelizar e para falar de Jesus, com certeza ela tem aí a presença do Espírito Santo dentro dela e ela é um pentecostal, às vezes nem sabendo o que é. Porque a palavra pentecostal é daquela festa e daquele momento que houve a manifestação. Primeiro tópico, a concepção de Cristo. Primeiro ponto, subtópico, somos evangélicos. Mas o que é, historicamente, o evangelho é conhecido como o quê? Primeiro, compromisso pessoal com Jesus, a partir do novo nascimento, autoridade bíblica, e apelo para anunciar aos outros. Então, isso é comum entre os evangélicos, que
que aceitam Jesus. Isso é comum, tá? Esse impulso evangélico aí está centralizado em cima da autoridade bíblica, da salvação pela fé e do sacerdócio universal dos crentes, né? Então, de acordo aí com o missiólogo Paul Pomerville, podemos dizer que o movimento pentecostal contribuiu com esse impulso evangélico descrito acima como a natureza dinâmica da fé cristã. Então, nós podemos dizer que esse princípio envolve a atividade de Deus em termos de ministério do Espírito Santo. Então, nós sabemos o quanto a presença do Espírito Santo foi importante. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 12, vai dizer assim: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família que há... Não, não é esse verso. 1 Coríntios 12, verso 11. Aqui houve um erro, né? Não está se referindo a isto. Mas tudo bem. Segundo tópico, nós temos aqui somos pentecostais. Olha que interessante, né? Por que pentecostais? Porque nós passamos pela experiência do Espírito Santo que ocorreu lá com os apóstolos no dia de Pentecoste, né? De acordo com o livro de Atos. E essa experiência do Espírito Santo não é diferente, né? Foi experimentada por cada um de nós. Cada crente que é batizado com o Espírito Santo, ele experimentou do mesmo jeito que ocorreu lá com os apóstolos na igreja primitiva, também ocorreu conosco, todos aqueles que são batizados com o Espírito Santo. Então, nós temos aí, né, uma experiência aí que perpassou a história da igreja, né? E ela remonta aí à obra do Espírito Santo aí com a igreja que começou lá no dia de Pentecostes e continua até nos dias de hoje. Isso é importante. E vai continuar até a volta do Senhor Jesus. Então, para arrebatar a sua igreja. Olha o que diz lá em Atos 1, 10 e 11. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouviste ir. Olha que interessante. E nós sabemos que isto é uma realidade. Então, a volta do Senhor Jesus está muito breve, e do mesmo jeito que ele subiu, ele também vai descer para arrebatar a sua igreja. Nós acreditamos no arrebatamento da igreja. Então, isso é importante, todos aqueles que acreditam no arrebatamento da igreja. Então, é importante aí a gente estar voltado para essa questão. Então, nós temos aqui terceiro subtópico que diz: contribuições pentecostais a missões. Nós vamos falar novamente, né? É a importância do Espírito Santo. Não há dúvida nenhuma, tá? Se nós olharmos lá na história da igreja, nós vamos ver, tá? Então, se você quer plantar igreja, o comentarista diz aqui, olha, uma das contribuições pentecostais mais significativa para as missões modernas, sem dúvida, é a ênfase do papel indispensável do Espírito Santo no complexo desafio de plantar igreja onde Cristo ainda não foi anunciado. Então, essas são palavras, né? Se a gente parar para pensar aqui, o próprio Paulo tinha esse desejo, né? De levar o evangelho aonde Cristo ainda não tinha sido anunciado. Então, a gente para pensar que realmente esse entendimento aí está do crescimento evangélico, das missões, né? Tem a presença do Espírito Santo, e sem a presença do Espírito Santo, jamais isso seria possível acontecer. Lá em Atos capítulo 16, verso 10, vai dizer o seguinte. Atos capítulo 16, nós temos aqui, diz assim: e passa... Opa!
E passando, e passando pela Frígia, pela província da Galáxia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E passado por Mísia, descer a Troade. Olha que interessante. Então, o que está mostrando para nós? Que o Espírito Santo estava continuamente presente na vida das pessoas, na vida dos apóstolos, direcionando eles. E essa dependência, esse envolvimento também ocorre hoje. Nós vamos ver isso claramente, né? Que sem a presença do Espírito Santo na nossa vida, não há a menor possibilidade. Então é importante que o crente seja pentecostal, seja cheio do Espírito Santo, porque senão não há a menor possibilidade. O comentarista diz aqui que, olha, é inegociável, é indispensável o poder do Espírito Santo na prática de missões. Falou em missões, eu preciso ter a presença do Espírito Santo na minha vida, senão não há a menor possibilidade. Resumindo esse tópico, podemos dizer aí, o comentarista falar para nós, além do compromisso pessoal com Jesus, da autoridade da Bíblia, do apelo de anunciar Cristo aos povos, os pentecostais enfatizam a presença do Espírito Santo em toda a boa obra. Aí nós temos aqui o tópico 2, né? Tópico 2 vai falar para nós aí sobre a obra missionária depois do Pentecoste, né? Então, a causa da obra missionária da primeira igreja. Então, como é que foi isso lá na primeira igreja, né? Então, na primeira igreja, nós tivemos ali a descida do Espírito Santo, eles tiveram aquela experiência maravilhosa, foram cheios do Espírito Santo, línguas como que de fogo repartidas sobre eles, né? E nós vamos ver lá em Atos, até aqui está dizendo, Atos 1:8, deixa claro, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Olha que interessante. Então, esse foi o período da igreja aí que viveu o seu maior crescimento, né? Foi do primeiro século. Então, nós vamos ver aí que alcançou várias nações, né? Porque eles estavam revestidos do Espírito Santo, né? Então, lá em Atos, versículo 1, verso 4, vai dizer assim, né? Olha. Atos 1, verso 4, diz assim, ó. Deixa eu ler aqui para os irmãos. Atos 1, verso 4. Sistema, um minutinho. Deixa eu abrir aqui para a gente ler Atos 1, verso 4. Para nós. Diz assim, Atos 1, verso 4. E estando com eles, determinou-los que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse, de mim ouviste. Então o próprio Jesus disse que eles não poderiam sair para evangelizar sem antes serem revestidos de poder. Então, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, ela realmente foi uma promessa do próprio Deus, falando para os discípulos aguardarem ali até que fossem revestidos do poder. Segundo o tópico nosso, diz assim, a expansão missionária da primeira igreja, né? Então, depois que eles foram cheios do Espírito Santo, aí eles tiveram, então, a ousadia, né, e o prazer de evangelizar, de levar outras pessoas, né, de atravessar fronteiras, né, de ir, o avanço missionário do primeiro século foi imenso, né? E quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que eles realmente assim expandiram mesmo, porque estavam cheios do Espírito Santo.
Lá em Atos capítulo, nós temos aqui, ó, em Atos capítulo 16, verso 8 e 9 diz: Ficarei, porém, em Éfeso até que Pentecoste, porque uma porta grande e eficaz me abriu e há muitos adversários. Então, eles estavam impulsionados pelo Espírito Santo para realmente fazer a obra do Senhor. Então, Paulo, né, o próprio Paulo, ele estabeleceu igrejas lá na Galácia, na Macedônia, em Acaia, na Ásia. E nós vamos ver que nós temos 7 igrejas na Ásia, né? Então foi tudo obras feitas por homens cheios do Espírito Santo, dispostos a levar o Evangelho. Então, também estão registrados trabalhos importantes de outros homens e mulheres, tais como Barnabé, Pedro, Silas, Felipe, João Marcos, Apolo, Áquila, Priscila. Todos esses homens estavam cheios do Espírito Santo, levando a palavra do Senhor. Olha o que diz lá em Atos, capítulo 8, verso 26. E o anjo do Senhor falou ao Felipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Olha que interessante. Então, Felipe está aqui direcionado pelo Espírito Santo para ir lá para aquele local, né? Para o deserto, ali em Jerusalém, para Gaza, que está deserta, porque lá iria passar o mordomo-mor da rainha Candace, né? Mordomo-mor de Candace, que é a rainha dos etíopes, e ele teria que evangelizar ele. Então, esses homens estavam direcionados, sempre ligados, constantemente, 24 horas, com o Espírito Santo. O Espírito Santo se manifestava claramente na vida desses homens para levar o Evangelho. Terceiro subtópico nosso diz que Deus não faz acepção de pessoas, né? Olha aí que interessante, Deus não faz acepção de pessoas, tá? Por quê? Porque nós vamos ver que os próprios apóstolos, né, por caso o apóstolo Pedro, ele vai presenciar que Deus ele não se importa se a pessoa é judia ou se ela é gentílica, não. Olha o que diz lá em Atos 10, 34, deixa claro, né? E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe agradava aquele que em qualquer lugar, qualquer nação, o teme e faz o que é justo. O que é essa história? Pedro foi chamado por Cornélio, que teve uma visão de Deus, e Deus falou para Cornélio para ir lá e chamar Pedro. E Pedro entra na casa de Cornélio, não, a princípio foi convencido pelo Espírito Santo a entrar, porque era gentil, e ele entra e começa a falar e todos são batizados com o Espírito Santo. Naquele momento que todos foram batizados com o Espírito Santo, Pedro falou assim: olha, se Deus não fez acepção de pessoas, estão batizando aqui essas pessoas gentílicas, como é que eu vou fazer acepção de pessoas? Então, a gente percebe que isso é uma realidade, né? Então, deixa claro isso. Também nós temos aqui o próprio Atos 11, né? Olha, portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós quando cremos. Então, Pedro presencia isto, né? Claramente presencia isso. Paulo se torna aí apóstolo dos gentios, né? Ele era perseguidor dos cristãos e se tornou apóstolo dos gentios. O que eram os gentios? Outros povos. Então nós vamos em Atos 9:15, dizendo o seguinte, né? Olha, Atos capítulo 9, versículo 15. Vamos ver aqui, Atos. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e das tribos de Israel. Então, olha que interessante, o próprio Deus escolhe Paulo, que é um perseguidor, para se tornar um apóstolo, para levar o evangelho para quem? Para os gentios.
Então é Deus dizendo, eu não faço acepção de pessoas. Eu quero a salvação de todas as pessoas. Então, isso é claro para nós. Lá em 1 Timóteo, nós vamos ver aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 7. Para que eu digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Então, o próprio Paulo dizendo que ele foi constituído dessa forma. Olha que interessante. Ele diz claramente aqui que ele foi constituído dessa forma. Lá em Tito, capítulo 2, ele vai dizer também, olha, Tito 2:11, porque graças a Deus se me há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Quer dizer, a graça que se manifestou na minha vida acabou ajudando a muitas pessoas. Então, Paulo, ele era realmente esse homem voltado para os gentios. O apóstolo João já vai relatar, né, que Deus se interessa pela salvação de todos os homens, né? Olha que interessante, de todos os homens. Então, se ele se interessa pela salvação de todos os homens, nós vamos ver o que diz lá, né? Lá em Apocalipse capítulo 5, olha. E cantava um cântico dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os céus, os seus selos. Olha que interessante, né? Então, é claro isso para nós, né? E cantava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. O que é isso? É Deus dizendo que ele também não faz acepção de pessoas. Todos. E olha o que diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o próprio Deus está dizendo, olha, eu morri por toda a humanidade, não foi só por um. Então o nosso Deus claramente deixa claro aí para nós que isso realmente Deus ele se preocupou. Então nós temos aí o caso de Pedro, que vai na casa de Cornélio, Deus também não fazendo acepção. Nós temos o caso de Felipe, que vai atrás do mordomo da rainha da Candace, rainha dos etíopes, né? E nós temos a igreja missionária aí em várias partes, né? Em Roma, em vários lugares sendo criado, Paulo abrindo igreja em vários lugares, mostrando aí que Deus realmente não faz acepção de pessoa. Então o Espírito Santo ele impulsiona a igreja a fazer missões aí, de modo a buscar todos os povos aí não alcançados. E nós temos aqui então o terceiro tópico, né, da nossa lição de hoje, que é a ação do Espírito Santo e a obra missionária. Qual é a função do Espírito na obra missionária? Ora, né, nós temos aí claramente ungir, inspirar, separar e enviar homens e mulheres para os 4 cantos como missionário do Senhor. Então nós vemos aí que a obra missionária ela está ligada diretamente ao Espírito Santo. Parece até que Deus disse assim, olha, vocês vão, eu estou indo para a glória, vou deixar para vocês o Consolador, então tudo que se referir à questão dos dons, à questão da evangelização, é o Espírito Santo que vai cuidar. Peça para ele, ele vai orientar, ele vai fazer, ele vai dizer tudo que deve ser feito. Então, a gente vê claramente isso, né? E isso está claro em todos os lugares, tá? Então, a obra missionária está realmente ligado aí, né? Quando o Senhor Jesus entrou na sinagoga, olha o que acontece quando ele entra na sinagoga. Lucas vai relatar isto, né? Para nós, deixar claro isso para nós. Lá em Lucas vai deixar isso para nós. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito:
O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quem fez isso? Olha, o Espírito do Senhor. Então nós temos aí a presença do Espírito Santo até sobre a vida do próprio Jesus, né? Todo momento. Diz que quando Jesus foi batizado, sentou-se uma pomba, né? O Espírito desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Olha que coisa maravilhosa aí que nós temos, né? Então, o Espírito Santo aí, ele está atuando em todos os lugares, né? Olha só que interessante. Quando a igreja primitiva começou, eles começaram a ter alguns problemas. E olha que o Espírito dá a eles a sabedoria. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus, sirvamos à mesa. Escolheis por entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Isso é o quê? Direcionados pelo Espírito Santo, estavam fazendo isso, tá? Então, realmente, o Espírito Santo atuou de uma forma gloriosa nesse, né? E diz que o Espírito Santo trabalhou de uma maneira tão poderosa, lá em Atos 4:32 diz assim: e era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que uma coisa era sua, do que possuía, era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum. Então o Espírito criou ali um ambiente de uma comunidade, né? Tudo em comum ali, cada um que tinha, não dizia que era tinha, né? Mas ali colocava aos pés os apóstolos, para que os apóstolos dividissem para todos, para que ninguém passasse necessidade de nada, tá? Então, eles estavam realmente com muita ousadia, atuando ali no poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Olha o que diz Atos 9:31. Assim, pois, as igrejas da Judéia, de toda a Judéia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então, a presença do Espírito Santo na obra missionária, ela é fundamental, indispensável. Então, a gente vê aqui claramente. Nosso segundo tópico diz que Deus age por meio do Espírito Santo, né? Nós temos aí o pastor Antônio Gilberto, descreve aí a assistência na obra dele, né? Que é Verdades Pentecostais, sobre a assistência do Espírito Santo na obra missionária, né? Ele mostra aí que o Espírito Santo, ele escolhe, envia, capacita, então ele deixa claro aí para nós, né? Direciona os evangelizadores. E no livro de Atos a gente vai perceber isso, né? Como ele agiu na vida da igreja. Então ali fica claro que o nosso Deus, ele é realmente, ele não é um Deus assim, ele é um Deus poderoso, ele é um Deus, ele é um Deus que se faz presente, né? E vai atrás de outras pessoas, de outros lugares. E ele intervém aí de uma maneira incrível. Então nós temos aí, ele intervém de modo que deseja estabelecer um relacionamento vivo com sua igreja, pelo poder ativo do Espírito Santo. Nós temos Atos 17:28 que diz assim, né? Olha, Atos 17:28, nós temos aqui, olha, no terceiro tópico aqui, nós temos Atos 17:28 que diz assim: porque nele vivemos, nos movemos, existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também de sua geração. Sendo nós, por geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata e assim por diante. Então, porque nele vivemos e nos movemos. Então, nós dependemos totalmente. Então, a igreja, ela que dá espaço aí para a atuação do Espírito Santo,
ela será aí um celeiro, né, de evangelismo, com eficácia, na direção divina, e ela passa então a ter essa perspectiva de atividade aí do Espírito Santo direto na obra missionária e uma ênfase aí dos pentecostais. Então, para os pentecostais, o Espírito Santo ele é indispensável à tarefa missionária. Não dá para excluí-lo da obra missionária. Fazer a obra missionária sem a presença do Espírito Santo é querer fazer um bolo sem farinha, sem ovo, não vai dar certo, infelizmente. Então, nessa lição, né, fica aí que nós estudamos aí que uma das mais importantes contribuições dos pentecostais para as missões modernas aí, né, o poder do Espírito Santo na vida da igreja, na vida de cada crente, na minha e na sua vida. Então nós vimos aí que assim como ocorreu no ministério terreno de Jesus, né, bem como no ministério terreno da igreja primitiva, tudo isso nos mostra que é indispensável para qualquer projeto missionário que toda obra comece e termine sob o poder do Espírito Santo. Então é essa presença santa que garante aí o sucesso e a eficácia para a obra missionária em pleno século XXI. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.